O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir. Olá, estimados ouvintes e seguidores nas redes sociais. Chegados a setembro, é a altura de retomarmos as edições de O Contribuinte e o Fisco. Se aproveitou agosto para a merecida pausa, espero que tenha tido umas boas férias e desejo-lhe um ótimo regresso ao trabalho. Se ainda vai de férias, também para si um bom descanso. Na edição de hoje de O Contribuinte e o Fisco, vou falar-vos da taxa efetiva de tributação na nota de liquidação de IRS. Possivelmente, já se apercebeu que este ano passou a constar a taxa efetiva de tributação dos contribuintes na nota de liquidação de IRS. Atualmente, ao analisar a demonstração da liquidação do IRS, pode saber qual é a taxa que efetivamente foi aplicada aos seus rendimentos sujeitos à tributação, considerando todas as variáveis que determinam o montante do imposto a pagar e não apenas a taxa marginal do último escalão de rendimentos. Pode consultar a fórmula de cálculo da taxa de tributação efetiva no Portal das Finanças em Apoio ao Contribuinte, IRS, IRS 2021, Informação de Apoio, Deduções, Benefícios e Taxas para Rendimentos de 2021. A fórmula apresenta no numerador a coleta do IRS líquida de deduções e no denominador o total do rendimento para determinação de taxa somado ao rendimento líquido sujeito a tributações autónomas. Assim, no numerador é considerado o valor da linha 22 da demonstração da liquidação do IRS, a coleta líquida, e no denominador é considerado o valor da linha 9, o total do rendimento para determinação de taxa, somado a todos os rendimentos líquidos sujeitos às taxas especiais previstas no artigo 72 do Código do IRS, se obtidos e declarados pelos contribuintes e para os quais não foi feita a opção pelo seu englobamento nos casos em que tal é permitido. Como, por exemplo, rendimentos prediais da categoria F ou mais-valias da categoria G obtidas na venda de cotas de uma sociedade. Estes rendimentos têm que ser verificados em cada um dos anexos em que foram declarados. A divulgação da taxa efetiva de tributação trata-se de uma informação pertinente, na medida em que as taxas dos escalões de IRS, como previsto no artigo 68 do respectivo Código, são progressivas, começam em 14,5% e vão até 48%. E ainda é aplicada a taxa adicional de solidariedade de 2,5% a rendimentos superiores a 80 mil euros ou de 5% a rendimentos que ultrapassem os 250 mil euros. E na liquidação do IRS aparece a taxa mais elevada prevista para o maior dos escalões da tabela do artigo 68, onde o contribuinte tem rendimentos a serem tributados. Por seu lado, a taxa especial de IRS mais comum é de 28%, mas varia em função do tipo de rendimentos. A taxa especial mais baixa é de 10% e a mais elevada de 60%. Como exemplo, numa liquidação de IRS a que tivemos acesso, em que foi aplicada a taxa de 37% aos rendimentos englobados, a taxa efetiva de tributação foi de 24,64%. Acompanhe-nos para mais dicas fiscais, fique bem e até para a semana. O Contribuinte e o Fisco. Dicas fiscais para contribuintes singulares e empresas. Na Lafões FM. Sextas-feiras, às 15 horas e depois do Jornal Regional às 18. Com repetição ao domingo, ao meio-dia. O Contribuinte e o Fisco. Com Paulo Marques na Lafões FM. Custa zero ouvir.